Olá, sejam todos muito bem-vindos aos Perspectivas e Cenários P3C, a série de inteligência estratégica do P3C dedicada a analisar, com base em dados e experiências práticas, o mercado de PPPs e concessões no Brasil em parceria com a Radar PPP. O objetivo dessa nossa série é simples, mas também ambicioso. Olhar para o que 2005 entregou de fato, entender os aprendizados desse ciclo e, a partir disso, projetar os cenários de investimento em infraestrutura para 2026, considerando financiamento, riscos, governança e a previsibilidade contratual. O P3C nasceu e se consolida como um espaço de diálogo entre governos, investidores, empresas, estruturadores e tem a missão de fortalecer um ambiente de negócios mais seguro e atrativo para os investimentos de longo prazo em infraestrutura no Brasil. Para essa conversa, então, hoje contamos com os dados da Radar PPP e com duas lideranças que atuam diretamente na estruturação e no financiamento de projetos estratégicos no país. Para contextualizar, então, essa discussão, eu vou convidar ao palco, aqui a tela, o Frederico Ribeiro, da Radar PPP, que vai trazer os principais dados e números que vão ajudar a entender onde estamos e para onde estamos indo. E também convido ao palco a Luciene Machado, do BNDES, e a Fernanda Allen, da Codente. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra aqui para o Frederico. E estarei aqui acompanhando vocês de fora aqui no estúdio e volto depois para fazer uma contextualização final. Até já, gente. Perfeito, obrigado, William. Bom, em primeiro lugar, a gente queria agradecer a Paula, ao William, toda a equipe da Necta por essa oportunidade, dizer que para a Radar PPP é uma satisfação imensa a gente contribuir com o P3C. A gente está muito feliz com essa parceria e por meio desses episódios que a gente está gravando aqui, a gente espera contribuir e principalmente aquecer para os debates, né, que esperam a gente ali no evento ao final de fevereiro. Como o William bem apresentou, a gente está hoje aqui com duas especialistas no mercado de PPPs e concessões. Primeiro aqui a gente tem a Fernanda Allen. Fernanda hoje é diretora de infraestrutura e PPPs na Codenge, né? A Codenge é uma empresa pública responsável pelo apoio técnico na formulação dos projetos de PPPs e concessões do governo de Minas. Acho que foram quase 5 anos de CEINFRA também antes disso, né, Fernanda? E parece há pouco tempo, mas já vai completar 1 ano aí já de diretoria na Codenge. E a gente, olhando os dados aqui do pipeline de Minas aí nos últimos anos, a gente realmente fica muito impressionado e feliz com a trajetória de vocês, né? Projeto de água, esgoto, parques, rodovias, hospital, tem mais? Como é que foi o desenvolvimento desse pipeline tão grande aí nos últimos anos? Obrigado por aceitar nosso convite e pela participação. Bom, eu que agradeço, Frederico, cumprimento aqui também, né, a Paula da Necta, o William, que sempre faz esse evento aí, que é, né, o maior evento de concessões e PPPs. Então, estamos bastante animados para o final de fevereiro estarmos lá todos juntos. Cumprimento a minha amiga e colega Luciene aqui também, né, que dá um show lá no BNDES, nessa parte de estruturação, e que é uma parceira, assim como você, Frederico, para essas discussões que são tão importantes, né? Bom, de fato, né, de 2019, né, até 25, acho que a gente elevou aqui, né, a carteira de concessões PPPs do Estado, né, Minas já tinha, né, um protagonismo relevante nessa pauta, com algumas PPPs pioneiras, né, tanto a primeira de rodovia, né, a primeira de complexo penal, e a gente saltou aí de 5 contratos, né, hoje para 10 contratos de concessão já assinados, né, com mais de 23 bilhões aí de investimentos contratualizados, né. E no meio, né, acho que disso tudo, a gente tem aqui, né, um portfólio bastante
diversificado, né? Então, além dos contratos, né, hoje já são praticamente 7 contratos de rodovia, né? A gente tem outros tantos setores também com uma conjunção muito relevante, né? Então, a gente conseguiu ampliar a área, né, de projetos na fronteira social, né? E aí destacando os últimos leilões, inclusive que foram feitos em 2025, né? Que foram justamente projetos bastante importantes, né, no que tange aqui a área da saúde. Então, a primeira PPP de saúde do Estado, né, um novo complexo de saúde com mais de 500 leitos, né, de média e alta complexidade, agregando ali 4 linhas assistenciais muito importantes, né. E também uma novidade, que o pessoal fala pouco, né, a gente apelidou ali de complexo hospitalar de saúde Hope, que é a incorporação, né, do nosso laboratório central dentro também desse complexo, e esse laboratório central, ele exerce um papel muito relevante aqui no estado, que é o de controle, né, de epidemias. Então, a ideia é justamente conseguir trazer a expertise do privado, né, para acelerar a produção, né, de laudos, e aí não mais para uma atuação né, já no final da cadeia, mas para a atuação que se requer, que é, de fato, né, de comunicar as doenças ali, de agravo emergente, né? Então, acho que isso é um golaço, assim, né? Todos os estados têm os seus laboratórios centrais e tem uma dificuldade grande de ter, né, essa atuação preventiva nos casos das epidemias, né? Também no eixo social, a gente fez o leilão da PPP de socioeducativa, é a primeira também do Brasil, né, que busca justamente trazer né, um viés aí de maior dignidade, né, para os menores que estão ali em conflitos com a lei, justamente com uma perspectiva de que, né, esses menores, eles são, né, crianças e adolescentes que tiveram, né, a sua jornada natural interrompida, né, por aquele ocorrido, mas que o foco, né, para a retomada, né, ao curso natural da vida é um foco de social e de educação. Né? Então, é um projeto muito bonito, que a gente se orgulha muito aqui de ter conseguido tirar do papel, né? Vamos assinar o contrato agora no mês de fevereiro, com excelentes perspectivas aqui né, no que tange a entrega da política pública. Em relação, né, à rodovia, né, a gente seguiu com o pipeline, fizemos o leilão no ano passado, né, que é um dos maiores projetos da repactuação de Mariana, né, que é o lote Ouro Preto e Mariana, também emblemático, por estar ali no epicentro de onde ocorreu, né, toda a tragédia, e tantos outros avanços aqui, né, acho que na perspectiva regulatória, a criação da nossa agência reguladora, né, a Artemig, a instituição já no mesmo ano de criação da própria agenda regulatória, né, então ela já nasce ali com, né, um plano de ataque claro e que será endereçado agora em 2026, então eu acho que a gente tem feito aqui o dever de casa, né, na parte da infraeconômica, né, com os leilões de rodovia, que eu falei aqui do ano passado, né, mas a gente tinha 2 projetos passando para 5, né, para 5 contratos, então em 2019 a gente só tinha 2 aqui, passando para 5. Na parte de mobilidade, né, a Luciene sabe aqui, o BNDES foi um grande parceiro, né, no nosso leilão aqui do metrô, né, da região metropolitana, e a parte aqui, né, do social, como eu mencionei, abarcando também novos setores como os parques, né. Então, eu acho que o pipeline, ele segue aqui, né, em crescente. A gente tem cada vez, né, o crescente da estruturação acaba também gerando o crescente da regulação, né, não é que a gente estrutura o projeto, faz o leilão e dorme tranquilo, né, acho que a responsabilidade dos governos, ela é ainda maior, né, na função de regulação. Então, nós estamos bastante animados, Frederico, e pensando aqui já nas nossas entregas em 2026, né, mas aí acho que é a próxima rodada de perguntas, né, que a gente vai conversar sobre.
Excelente, obrigado, Fernanda. Realmente, como eu disse, eu fico muito feliz de ver a retomada, né, do programa de Minas. A gente vai falar um pouco aqui dos dados e a gente consegue ver que o Brasil estruturou bastante projeto, né, vários setores e tudo mais, mas certamente vai ser difícil achar um outro ente concedente no Brasil que conseguiu trabalhar um portfólio tão diversificado em tão pouco tempo. Então, realmente vocês estão de parabéns por esse trabalho. E com a gente também a Luciene Machado. Luciene é superintendente do BNDES. O nome da superintendência, né, Luciene, é Soluções para Cidades, né? E você está com um desafio pequeno ali de tratar os projetos de saneamento, mobilidade, os ativos imobiliários. Se a gente for consultar aqui os nossos dados também, a gente conta ali pelo menos 20 projetos de água e esgoto sendo trabalhados por vocês, inclusive projetos extremamente grandes, né, com apoio dos estados, que pegam, às vezes, territórios estaduais por completo. Então, imagino o tamanho desse desafio. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui. Frederico, nós aqui pelo BNDES que agradecemos, eu em particular aqui pela oportunidade que o P3C sempre nos dá, ressaltar a importância desse fórum, dessa troca de experiências, ideias num ano super peculiar, né? Que é o ano de 26, é um ano de transição aí de governos, tanto federal quanto estadual, e isso tem implicações, né, sobre as carteiras de estruturação de projetos. Então, as antevésperas aí da realização aqui do evento no final de fevereiro, sei que vai ser um evento bastante interessante, pelo contexto político, mas, sobretudo, pelo que você falou, né, pelas entregas importantes e pelo papel dos diferentes estruturadores. Para mim é um privilégio estar aqui com Fernanda Allen, que é uma colega aqui no segmento de estruturação, uma amiga, uma pessoa muito próxima e que respeito profundamente, profissionalmente também, e acho que a maturidade do ecossistema hoje, né, de estruturação e de diferentes formas de abordar diferentes segmentos de infraestrutura, ele advém também da capacidade que esse ecossistema tem tido de obter soluções para problemas cada vez mais complexos, soluções adequadas às realidades locais, sem buscar uma solução única de prateleira que sirva meio que para qualquer coisa, que a gente faz pequenos ajustes e vamos em frente. Acho que essa não é uma alternativa, em especial, naturalmente, nos projetos que a gente, aqui pelo BNDES, acaba se dedicando mais. Hoje o banco tem aí duas áreas de estruturação de projetos e a gente resolveu qualificá-las como área de soluções para cidades e área de soluções para infraestrutura, um pouco espelhando ali a desagregação dos segmentos, né, em que cada área está mais focado. Você tem razão, já descreveu aí que na área que eu estou tendo aí a honra de coordenar, nós estamos mais focados no saneamento, na mobilidade urbana e em todo um segmento que esse eu acho que é uma virtude, não só do BNDES, uma virtude do nosso sistema, é a capacidade de pensar que outros segmentos e problemas, essas ferramentas de parceria privada, né, concessões, PPPs e outras, poderiam servir para alavancar investimentos, melhorar serviços, melhorar a vida da população em geral. Eu digo isso porque essa terceira vertente da área que hoje eu estou à frente, que é a da regeneração urbana, requalificação, adaptação climática, eu acho que ela bebe um pouco nessa fonte, né? Quem nos antecedeu aí pensava certamente muito mais na infraestrutura econômica, né? Em portos, aeroportos, rodovias. Não é que a gente, como ecossistema, tenha deixado de se dedicar a isso, mas vieram todos os subsegmentos da infraestrutura social e ambiental, né? Também digo isso com satisfação, que a Radar não só, né, nos provê conhecimento qualificado, estatísticas, informações, mas também é parceira do banco estruturando projetos em diferentes segmentos, e nesse segmento ambiental também isso é verdade. Então, por que não testar aí para soluções um pouco mais complexas que ambicionam a requalificação urbana, em especial nos grandes centros, dar utilidade, né, para imóveis públicos em geral, em conjugação ou não com imóveis privados, para que a gente tenha uma redinamização dessas áreas, em geral, com a atração de
de moradias, né, de pessoas morando que requerem um conjunto de serviços, enfim, isso tem muito a pegada, né, do que podem fazer essas ferramentas de concessões e PPPs que vêm se aperfeiçoando. Então, a gente acho que também tem um pouco essa missão, né, de tentar desbravar novos setores, testar outros modelos, aprender muito nesse processo, sem dúvida, mas sem deixar de lado os desafios que ainda subsistem, né, para o país e para muitas regiões nos setores mais convencionais. E aí a minha vida aqui no saneamento e na mobilidade é um pouco isso, né? No caso do saneamento concluir, talvez em 26, um segundo grande ciclo de projetos, como você qualificou, regionalizados, como o novo marco legal aí de julho de 2020 nos impele a todos, né? Inclusivo, no sentido de trazer modicidade tarifária, considerar a tarifa social já nas bases da nova lei e trazer, né, o maior amplo conjunto possível de municípios para essa tarefa da universalização, em muitos modelos, né? A gente não acha que o serviço público no Brasil, e aí não me refiro só ao saneamento, mas a qualquer um deles, possa ter uma regra universal, né? O serviço ele não é mais bem prestado porque ele obedece a um determinado modelo. Há que se ver como é que ele é prestado hoje naquela realidade, da onde vem, né, essas origens e qual é a predisposição para acomodar um modelo novo. No mais das vezes, a gente obviamente acredita que trazer, né, o parceiro privado para uma série de esforços é virtuoso, no sentido de aumentar a capacidade de realização de investimentos, né, com disciplina em relação a seus custos e naturalmente, com muita atenção, né, do poder público, como disse a Fernanda, aí, sobre a gestão contratual posterior, sobre o papel da regulação, né, que é o que faz o equilíbrio aí dos interesses público-privado ao longo desses longos ciclos, né, dos projetos que a gente tem. Então, acho que no saneamento a gente tá fazendo isso, né? Fizemos aí ano passado leilões grandes, né, de Sergipe, esse ano Pará e Pernambuco, né, 25 eu digo, né, o segundo ano. Esse ano já temos aí um leilão de 3 PPPs em Goiás, importante, provavelmente 2 PPPs aí na Paraíba também. Estamos nos preparando para lançar um edital em Rondônia. Enfim, temos aí um segundo grande ciclo, como você também bem apontou, liderado pelos executivos estaduais, em razão do ciclo político, naturalmente, querem ver esses projetos realizados antes desse ciclo ser concluído, né, ou deles partirem para outras missões, até do ponto de vista político. Então, é um tema bastante relevante. E do lado da mobilidade, estamos aí muito, muito orgulhosos, porque somos parceiros do Estado do Paraná e, né, da capital Curitiba, em 2 projetos bastante interessantes de reformulação, né, das redes integradas de transporte, onde se inserem todo o conjunto, né, de BRTs da própria cidade de Curitiba e suas conexões, aí, provavelmente com uma linha de VLT, né, até São José dos Pinhais, até o aeroporto, que é um eixo bastante relevante de deslocamento até diário, né, da população ali local. Esses 2 projetos que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo se inserem até no escopo de uma iniciativa maior, eu diria, que a gente empreendeu e que já teve primeiros resultados em 25, mas em 26 acho que todo mundo vai ouvir muito falar, que é o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana e os seus mapeamentos. Então, decorreram daí 187 projetos mapeados nas 21 maiores regiões metropolitanas do país, e nosso objetivo agora, né, estamos aí conversando, né, com uma série de municípios, em geral capitais, que são as âncoras nessas regiões metropolitanas, e esperamos reforçar essas conversas com os novos governos estaduais, né, já a partir do ano que vem, mas já começando isso esse ano, para que a gente consiga tirar boa parte desses projetos de mobilidade de alta e média capacidade. Então, estou falando de trens, né, metrô, sistemas metroferroviários em geral, mas também de sistemas integrados de transporte sobre pneus, pela sua adequação aí às demandas que foram capturadas nesse estudo, né? Acho que esse é um outro tema que eu gostaria de tocar, porque
A mobilidade ela é um segmento, apesar de muito tradicional do ponto de vista do serviço público fornecido, o que passa por desafios muito grandes em relação à capacidade de retenção de usuário e de pagamento, né, em relação à necessidade dos investimentos que a gente hoje vê, e que não teve, né, nem do ponto de vista do marco legal, nem do ponto de vista assim, da dedicação para uma melhor estruturação, eu diria que a mesma atenção que outros segmentos da infraestrutura econômica já tiveram, e aí já ultrapassaram determinados obstáculos. Então, a gente está bastante determinado que nesse ciclo, né, que está se encerrando agora e o próximo, a gente dedique boa parte do esforço a esses projetos de mobilidade de alta e média capacidade. Eu vou ficar por aqui também, para a gente ter mais tempo para as próximas rodadas. Excelente, Luciane, obrigado. Aqui, só para contextualizar também, para quem está nos assistindo, a ideia é a gente falar um pouco realmente de retrospectiva, mas, enfim, o nosso público já sabe que não dá para a gente falar de PPPs e concessões e pensar um ciclo simples de 12 meses, né? Os projetos são complexos, levam tempo para serem todos, enfim, né, modelados dentro das suas áreas de conhecimento necessárias. Então, toda vez que a gente falar aqui sobre retrospectivas, desafios dos últimos períodos, por favor, também compreendam e saibam que a gente está falando de talvez de um espaço temporal maior, né, 2, 3 anos, dentro dessa dinâmica. Eu vou compartilhar alguns dados que a gente trouxe aqui. Tentei fazer um recorte extremamente objetivo, até para não cansar quem está nos assistindo. Hoje está cada vez mais difícil falar dos números, né, porque os números são muito grandes e, enfim, acaba até gerando um pouco de dispersão da atenção, né? Acho que quando a gente tinha ali uma carteira que envolvia 10, 15 projetos, acho que as pessoas ficavam mais atentas ali aos saltos. Hoje, realmente, os números cresceram bastante, mas vou tentar dar um destaque aqui para os elementos que nos pareceram principais. Deixa eu compartilhar minha tela aqui um momento. Vocês já estão vendo. A gente, enfim, né, acho que as pessoas, não sei se elas também, né, conhecem o Radar de Projetos, né? O Radar de Projetos é uma ferramenta desenvolvida pela Radar que monitora, né, os trabalhos de PPPs e concessões em todo o território nacional. Hoje a gente monitora os diários oficiais da União, de todos os estados, de uma quantidade bastante expressiva dos municípios. Hoje a gente já tem quase 6.800 iniciativas catalogadas na nossa base, e o que eu posso dizer para vocês é que a gente nunca em nenhum outro ano inseriu tanto iniciativa capturada dentro do Radar de Projetos. Assim, e ainda que existe uma discussão metodológica sobre, enfim, né, o momento de início de um processo de estruturação, que eu procurei trazer aqui são estágios mais avançados do processo de construção de um projeto de PPP, né? Então, filtrei aqui a questão da realização das consultas públicas em cada um dos anos. A gente tem 143 iniciativas que alcançaram o estágio de consulta pública em 2025, com uma dispersão bem ampla também dentro dos segmentos, liderado principalmente por água e esgoto. Acho que, né, toda a discussão que a gente tem sobre o marco saneamento produziu, né, esse efeito. A gente ainda tem iluminação pública, que é cada vez um projeto mais bem encaixado, eu diria. Então, também é um segmento que apareceu bastante no ano de 2025. E quando a gente olha as licitações, a gente superou as 280 licitações dentro do ano, temos uma quantidade grande, né? É um certo histórico disso dentro da nossa base, né? Setores com um certo grau de complexidade até menor, assim, para se estruturar projetos, geralmente lideram esses números, mas chama atenção que setores expressivos, né, tidos como expressivos, de maior intensidade de capital, também apareceram
de forma muito relevante dentro desses números, né? E aí eu vou chamar atenção principalmente para rodovias e água e esgoto, projetos de água e esgoto, em que para cada um desses segmentos a gente tem, em média, mais de uma licitação ocorrendo por mês, né? Então, esse é um volume muito expressivo. O estudo, né, e o preparo para um licitante se engajar num processo desse, ele não é simples e ele é longo, né? Então, a gente ter, em média, mais do que uma publicação por mês, eu acho que é um bom destaque do tanto que esse mercado, enfim, está forte, está pujante, né? Vou fazer um segundo destaque, não está tão evidenciado no gráfico, os projetos de saúde e educação, né? A infraestrutura social vive um momento muito especial para as concessões e PPPs no Brasil, e elas somadas também aparecem com o número de 13, superando um pouco dessa marca aqui, que é um certo emblema aqui que a gente sempre avalia, de 13 projetos, né? Uma superação de um projeto, em média, por mês. Quando a gente avalia capacidade de investimento, esse número, como eu disse, está ficando cada vez mais distante, né, às vezes, dos entendimentos, do imaginário, né, mas só dentro das mais de 280 licitações que a gente tem em 2025, a gente superou a marca de 260 bilhões colocados nesses projetos, né. E aí, quando a gente tem os projetos superando essa fase, né, de concorrência, a gente tem a marca de 146 contratos novos que apareceram em 2025, superando a marca de 138 bilhões envolvidos nesses novos contratos. E aí, mais uma vez, chama atenção os grandes setores, enfim, com uma expressão, uma intensidade que a gente não observa nos anos anteriores, né? Então, a gente está falando de mais de 70 bilhões em projetos de rodovia, considerando todos os entes federativos, muito projeto de água e esgoto também, um investimento relevante de mais de 27 bilhões, e vou permanecer aqui nos meus destaques também com relação aos projetos de infraestrutura social, começando aqui por saúde, depois educação, mas a gente tem outros setores, como o próprio socioeducativo, que a Fernanda bem citou aqui na fala inicial dela. E não para por aí, né? Assim, hoje, dentro da nossa base, a gente já tem 81 projetos com licitação aberta e outros 57 projetos com uma licitação encerrada, né? Então, naquele estágio de aguardando o cumprimento de alguns requisitos para serem assinados, né, para esses contratos serem assinados. Então, certamente a gente vai ver um volume ainda muito grande dos principais projetos aí aparecendo no cenário nacional. E aí, puxando aqui para a gente avançar aqui na nossa conversa, e aproveitando, né, esse espaço de diálogo que o P3C eu queria perguntar aqui para Fernanda, quais são os fatores que você acredita que foram talvez os mais decisivos para que a gente tivesse uma diversidade e um volume tão grande nesse último ciclo, assim, dos últimos anos, nos projetos envolvendo as PPPs e concessões? Bom, eu acho que um primeiro ponto, né, essa coisa de concessão em PPP deixou de ser uma bandeira ideológica e passou, de fato, para ser uma política que independe disso, né? Então, a gente fala que virou uma política de Estado, né? Tanto é que não importa aí qual que é a bandeira, né, a gente vê governos de diversas naturezas, né, passando para essas alternativas. Então, eu acho que quando isso, né, se sedimenta, você tem um ambiente, né, mais propício para esse tipo de
de alternativa, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto, né, em especial aqui olhando para Minas, né, acho que foi muito um olhar de trazer capacidade instalada que o Estado já tinha, mas também, né, patrocinadores e lideranças aqui nessa pauta, né? Então, o Estado retomou a sua unidade central de PPP, né? Então, eu acho que isso trouxe governança, institucionalidade para a pauta, para permitir que isso, né, acontecesse. E essa unidade central de PPP, ela sempre foi liderada por gestores, né, super importantes aqui e com uma capacidade e uma bagagem para tanto, né? Então, eu estou falando aqui, né, de Marco Aurélio Barcelos, que hoje está na BCR, né, falando do Fernando Marcato, né, e do nosso querido Pedro Bruno aí também, que veio do BNDES, né? Então, acho que isso são né, elementos importantes, né? Capacidade né, instalada, liderada por pessoas que têm competência para isso, né? E eu acho que um outro elemento, né, que é bastante importante, né, existia já dentro do governo uma certa demanda reprimida nesse tema, né, porque como a gente começou isso lá em 2000 e bolinha, né, já existia algo aqui, né, todo o arcabouço legal, né, acho que o arcabouço também institucional, a gente conseguiu, né, reestabelecer projetos que já tinham sido até eventualmente desenhados, mas que, né, não foram, né, à frente. Por exemplo, nosso programa de rodovia, ele decorreu, não estou falando que foi exatamente igual, mas ele decorreu de PMI que foi feito em 2008, né, e a partir dele a gente reconfigurou ali os lotes, né, com o apoio aqui do BNDES na estruturação. Então, eu acho que já tinha uma carteira certa, um pouco reprimida aqui, que a gente conseguiu trazer, né, à tona e modelar isso dentro do arranjo de concessão em PPP, né? Então, eu acho que isso foi um elemento bastante importante para a gente conseguir também fazer tanto projeto, né, em tão pouco tempo, assim, né, um salto muito, muito alto, né, quando eu falei, a gente tinha 3 contratos de PPPs, e eu estou falando PPP estrito senso, né, passamos para 10, se você olha o volume de contratos, né, lato senso, né, e aí eu estou colocando concessão de uso, né, que são contratos mais simples, né, mas são relevantes também, né, concessão comum, a gente já vai para 21 contratos, né, então o pipeline nosso está realmente muito grande. E para 2026, né, acho que a Lu deu uma pincelada nisso daí, essas apostas, elas permanecem, né, então o que a gente está vendo é a unidade central se fortalecendo, né, então o apoio da Codenge vem muito nessa linha, né, então hoje, por exemplo, né, o PPI tem aí o FEPCaixa, tem o BNDES, né, tem a InfraSA, o Estado, então, também está indo, né, nessa medida, né, nesse caminho, né, usando aqui das empresas públicas para dar vazão, né, e ter mais musculatura no que tange a estruturação, né, apoio à regulação, ao próprio planejamento também, então acho que isso é bastante importante, né, e a gente entra, como a Lu falou, né, numa missão, que é uma missão ainda mais desafiadora, né, nesse ano, que é conseguir entregar o que a gente ainda tem de carteira, né, então até março aqui, a gente viveu uma loucura no final do ano, porque publicamos edital, né, da Ponte Cássia-Definópolis, da Travessia do Lago de Furnas, do Rodovia de Noroeste e a PPP de escolas. 4 editais nossos estão na praça e a gente precisa fazer leilão, né, vamos fazer o leilão até o final de março, né, e essa é a nossa meta. Então, conseguir entregar isso tudo, né, quando a gente brincar, no público edital, estou tranquila, agora é só esperar a proposta chegar, mas a gente sabe que isso não é uma verdade, né, pelo contrário, é aí que, né, treino é treino, jogo é jogo, né, e começa a valer mesmo. E a gente também tem aqui, né, uma missão importante, que é deixar legado, sobretudo deixar a carteira. Por quê, né? Acho que você toca num tema muito importante, que são, né, os tempos dos projetos, né? A gente não está falando aqui de uma licitação que você constrói em 3 meses, né? A gente está falando de projetos que requerem estudos de 1 ano e meio, mais a fase externa de licitação. Então, assim, se a gente não começa
a estruturar a próxima carteira, né, a gente não dá tração e continuidade, né? Então, acho que isso é um tema que para a gente aqui está sendo muito forte, a gente já está se estruturando para isso. O nosso foco, né, segue sendo avançar a fronteira social, então o Estado estuda hoje viabilizar um projeto de habitação social, né? Então, eu acho que isso deve entrar como novidade. Replicar o projeto de escolas, né, em outras, já que o nosso parque, né, de escola é grande, né, a gente tem mais de 3 mil escolas, e o projeto que hoje, né, foi à rua, tem cerca de 100 escolas, né? Então, a gente ainda tem um chão aí para percorrer. E no que tange à infraeconômica, né, é seguir pensando em soluções para a rodovia, não tem como o Estado não pensar. É claro que a gente sabe que o desafio e a inovação, ela vai ter que vir, porque os grandes corredores já foram concedidos, né, então o beabá ali da concessão comum, ela provavelmente ela não vai se aplicar, né, de forma fácil, então acho que a gente está sendo bastante provocado aqui para pensar em modelos alternativos, mas que tragam uma sustentabilidade financeira, né, e de investimento de médio e longo prazo. Queremos também, até à luz do estudo aí do BNDES, né, voltado para as cidades, avançar em mobilidade, e aí com isso, né, fazer estruturação de novas linhas, né, de metrô, e o saneamento, né, que eu acho que é o ano aqui de Minas do saneamento. Primeiro porque a gente teve a aprovação da lei, né, de regionalização ali no finalzinho de 25, quase acho que um pouquinho depois do Natal, ou perto do Natal. E então agora a gente tem, né, as unidades regionais de saneamento básico e também, né, de água e esgoto e de resíduos. No que tange, né, a saneamento, a gente tem, então, um grande movimento agora de março, né, até o primeiro semestre é a privatização da Copasa, né, que é o que vai, né, movimentar muito esse setor, mas a gente também tem os estudos aqui de concessão para os municípios, né, do Rio Doce, temos 2 projetos de resíduos sólidos para saírem já, que também está no pipe que eu preciso entregar antes de pensar em nova carteira, que são de 2 consórcios, né, Cispar e Cisabsul, e também focar nos outros elementos de resíduos, né, então a gente tem a proposta aqui, né, de seguir a nova carteira, tendo também projetos de resíduos, né, drenagem e também água e esgoto naquilo, né, que ainda faltar depois de todos esses movimentos, né. Então, assim, em termos gerais, acho que a ideia é seguir com esses pilares, né, capacidade institucional, né, governança e demanda, né, que hoje eu te falo não tem nada reprimido, nós vamos realmente recriar uma carteira aqui, mas sei também inventar a roda, né, e contando, como sempre, com estruturadores de ponta, né, com o BNDES, IFC, a própria Codenge, né, também aqui é algo interessante, né, a gente criou já a nossa curva de aprendizado, então, para alguns projetos, né, no próximo ciclo, a gente vai fazer estruturação interna, né, tendo aqui o papel de integrador dos estudos, né, a depender da complexidade, a gente está, inclusive, para soltar um novo edital, né, para qualificação de consultores, para nos apoiar nessas frentes de trabalho, né. Então, é um pouco desse panorama, Fred, acho que até passei um pouquinho da sua pergunta aqui. Não, mas foi ótimo. Achava que a carteira já estava diversificada demais, mas você ainda conseguiu encaixar os resíduos e a drenagem, né? Então, impressionante, realmente. Luciene, a gente fala bastante aqui na Radar, né, e com os clientes que a gente atende, nos nossos boletins, nos nossos informes, a importância cada vez mais dos governos investirem um pouco nessa divulgação e previsibilidade da carteira, né? Porque com um volume tão grande de projetos vindo a leilão, vai chegar um momento, eventualmente até se já não chegou, desses projetos concorrerem pela atenção privada, né? Aí eu queria te perguntar se você acha que a gente, na experiência do BNDES, vocês já observam essa situação de uma atenção mais seletiva do investidor, dos projetos competindo entre si,
como que você tem observado a postura do investidor frente a um número tão grande de oportunidades? Fred, eu acho que assim, acho que a gente já tem de fato observado e converge com você no sentido de que se os estruturadores se multiplicaram, né, o número de entes públicos interessados nas ferramentas também, isso reproduz um pouco, né, o perfil dos gráficos que você mostrou, né, mesmo não olhando de um ano para o outro, porque às vezes a gente tem ali, né, movimentos muito circunscritos, mas tendências de um pouquinho mais de longo prazo. Eu acho que é inescapável a gente concluir de que a tendência ela é crescente, né, de número de projetos que conseguem amadurecer, conseguem ser levados à fase final em diferentes setores. E isso acho que conversa com aquela expressão de amadurecimento do ecossistema que eu falei, né? Com isso, os pipelines eu acho que realmente se avolumam em cada setor, e a gente tenta, eu acho que todo mundo, né, que estrutura projeto e de alguma forma está olhando ali o interesse público, né, subjacente, que nesse momento do leilão é o momento, né, da captura ali do interesse público, né, o momento mais importante, né. Naturalmente, depois vem a fase da gestão contratual que de fato se sobrepõe em termos de importância, mas se não tiver um leilão bem sucedido, de fato você não ganha, né, o ticket para entrar para a próxima fase. Então, realmente, eu acho que as nossas tarefas, né, como estruturadores de todos esse conjunto, né, de consultorias e facilities, né, públicas, privadas, enfim, esses arranjos complexos que a gente tem no Brasil, fica cada vez mais ambicioso, porque a gente realmente precisa entender quem é o investidor, para que tipo de perfil de projeto, que projetos que de fato concorrem, né? Qual é o tempo necessário para a tomada de decisão desses investidores em relação à participação no leilão. A gente sabe que uma coisa é novo entrante, a outra coisa é investidor já tradicional naquele segmento, uma coisa é governança, management estrangeiro, né? Outra coisa é quem já está aqui né, assentado no mercado brasileiro, mesmo que seja um investidor com uma pegada mais financeira do que estratégico, operacional, enfim. Então, acho que essa leitura sobre o cenário, o contexto, esse conjunto de investidores existentes e potenciais, eu acho que isso também se sofisticou. Concordo com você que talvez a gente hoje em dia ainda fale pouco dessa vertente, mas esse é um dos elementos, eu acho, que dão sucesso para essa carteira, né? No fundo, antigamente, talvez uns 10 anos, né? Faltam bons projetos. Hoje em dia, acho que não faltam tantos bons projetos assim, né? Mas isso não significa que a gente não tenha desafios. E um desafio eu acho que é esse, né? Como a gente concilia um pipeline, um esforço de estruturação que, como a Fernanda bem colocou, muitas vezes é longo, com os ciclos políticos que se sobrepõem e tornam, portanto, essa nossa capacidade de levar a fase externa com sucesso em janelas, né? Segundo semestre desse ano. Segundo semestre desse ano é muito difícil de fazer um leilão tanto federal quanto estadual, e eu acho que é compreensível, né? Assim, do ponto de vista dos atores envolvidos, essa dificuldade, né? Por outro lado, então, a gente tem a pressão de tentar concluir tudo no primeiro semestre, idealmente no primeiro trimestre desse ano, para afastar esse momento do momento de um contexto político mais ruidoso, provavelmente mais turbulento, né? Então, eu acho que essa é a tensão que a gente tem hoje. E, claro, chegar às conclusões, né, de aonde falta investidor, aonde eles podem ser desenvolvidos, um esforço de roadshow que não pode ser mais só nacional e entre os incumbentes, como a gente diz, né, entre os que já são partícipes daquele segmento, mas buscando outros que já atuam em áreas afins, mesmo estrangeiros. Eu diria que isso também aconteceu, né, para dar concretude a esse portfólio de projetos. Não queria deixar de falar também sobre os outros atores que concorrem, né, para essa tarefa, né, não só a liderança, patrocínio, como a Fernandinha estava falando, que são fundamentais, né, todo o resto fica de lado se a gente não tem isso, né, mas a gente tem uma sofisticação e cada vez mais aprofundamento, por exemplo, né, das procuradorias, né, dos estados e dos municípios, né, dos entes públicos envolvidos, dos tribunais de conta, que mesmo que não exerçam controle prévio ali para o lançamento de um edital, têm constituído núcleos especializados, às vezes multissetoriais, às vezes quando o Estado, por exemplo, tem
um programa, né, mais bem desenvolvido, como Minas, como Rio Grande do Sul, a gente já vê essa dedicação, essa especialização dentro dos tribunais de conta. Isso nos traz interlocutores mais qualificados e um debate, de fato, para melhorar os projetos, né? Não só para detectar vícios formais e da inadequação da lei, mas para tornar o projeto, de fato, melhor para o usuário, né? No fim do dia, ou torná-lo mais regulável, de mais fácil gestão. Então, eu acho que esse conjunto de outros atores, que não só os estruturadores, o poder público, os próprios investidores, eles também se sofisticaram, né? É um processo que todo mundo vai ganhando, né, ao longo do tempo. O governo de Minas teve uma iniciativa que, poxa, eu reputo aí mais alto valor com a criação da Artemig, e outros agentes reguladores, onde eles já estavam presentes, a gente vê robustecimento, a gente vê fortalecimento técnico, trazer pessoas que, de fato, estejam comprometidas, né, no longo prazo com a tarefa ali do regulador, capacitação. Acho que há muito tempo a gente não falava de capacitação tão intensiva no setor. Nesse sentido, quero também aí louvar as iniciativas do Tesouro Nacional, que colocou, né, por intermédio de portarias, não só ao BNDES, mas à Caixa, ao Banco do Brasil, todos os financiadores públicos, a necessidade de, se somos beneficiários de garantia, né, do Tesouro, quando financiamos os entes públicos, precisamos reverter uma parte desses valores que são contratados a título de contratação de capacitações em todos os níveis, né, com diferentes profundidades para os gestores públicos, nos subnacionais, né? E isso acho que a gente já vê, né, um conjunto de iniciativas já acontecendo pela segunda ou terceira vez que estão elevando também esse patamar de qualificação, onde ele talvez fosse menor, né? Enfim, então acho que foi um conjunto aí de providências que, de novo, não fazem que a gente deixe nenhuma para trás, dizendo assim, essa a gente já superou de forma assim, inequívoca. Só tornou o desafio agora com outras perguntas, né? A gente agora precisa respondê-lo de forma mais qualificada e, portanto, eu também só posso ver como a Fernanda o 26 e o ciclo de 27 em diante como muito positivo e de muitos novos aperfeiçoamentos, né? Por fim, só para realmente terminar, dizer que nas conversas com os investidores, a gente, né, eu acho que a imprensa no final do ano deu um grande disclosure sobre o pipeline de concessões rodoviárias, tanto na frente estadual, nas frentes estaduais dos estados, né, Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, que tem programas específicos, mas também a carteira de projetos federais, e dizer que apesar, né, das primeiras rodadas federais terem acontecido ainda na década de 90, acho que em 25 aconteceu um elemento fundamental, que não foi só assim, a disciplina e a capacidade de diferentes atores de trazerem projetos, mas também de reformar os anteriores. A otimização dos contratos, que fazia com que o país tivesse uma série de contratos paralisados e investidores incapazes de investir, isso aconteceu, inclusive às claras, de forma transparente, com o escrutínio do TCU, e, portanto, trouxe, eu acho que, uma vez já passado, né, esse primeiro momento, esse primeiro conjunto de projetos reformatados, também acho que uma percepção para determinados investidores, em especial estrangeiros, de que o nosso país é capaz, com as suas instituições, de fazer esse tipo de esforço quando ele é necessário, né? E isso eu acho que fala muito sobre o quanto a gente acredita na ferramenta e o quanto a gente sabe que não vamos ter projetos perfeitos, vamos ter que aprender com o que, né, de não tão bom aconteceu no passado, mas que questões novas acontecem, e quando acontecem e elas são impeditivas para aquilo que é o objeto principal das concessões e PPPs, nós somos capazes de reavaliar, reformular, e fazer isso, de novo, de forma ampla, equitativa, transparente. Isso eu acho que sinaliza um próximo ciclo, né? Ao contrário do início, né? Quando essa discussão começou ainda em 23, que era, poxa, vai se reformular esses contratos, vai trazer um manto de insegurança jurídica e de incerteza para o pipeline, e olha o que aconteceu,
não é nada disso que aconteceu, né? Novos entrantes, um número recorde de leilões, mais e mais estados com programas próprios, com a tecnologia no estado da arte, trazendo o debate do free flow aí para o dia a dia, né? Para ele acontecer com a população, com os atores políticos relevantes. Enfim, eu acho que essa é uma demonstração cabal de amadurecimento no setor e no uso da ferramenta. Acho que a gente tem um futuro brilhante aí pela frente, com essas dificuldades, com esses desafios que são parte inerentes, né? O fato de ser muito otimista e tá vendo aí um futuro promissor não significa, obviamente, que não teremos desafios, mas significa que já tivemos capacidade de lidar com alguns bastante relevantes. Então, estamos preparados para os próximos. Excelente, obrigado. A gente está caminhando para o fim, mas parece até que a Luciane leu meu roteiro aqui. Eu tenho só mais uma pergunta, tentar fazer uma troca mais rápida aqui com vocês. Eu gosto bastante de uma visão que o Maurício Portugal traz e que se conecta um pouco com essa sua última fala, Luciane, que acho que a gente já aprendeu a fazer, né, muitos projetos, né, entregar bons projetos, mas a gente vai viver esse ciclo que vai focar num certo incremento de qualidade, num certo olhar mais atencioso para a gestão, e ao olhar de forma mais atenciosa para a gestão, isso naturalmente vai retroalimentar a estruturação desses projetos. Então, assim, bem na linha do que você disse, a gente vai viver também um novo ciclo dos trabalhos envolvendo as PPPs, enfim, né, talvez o foco passe a ser até mais um pouco o regulatório, o gerencial e temas que são vividos ali na implementação ali dos objetos. E aí perguntar para vocês duas, assim, né, Fernanda, dentro da experiência acumulada aí dos últimos anos em Minas, como que vocês olham essa dinâmica, como que vocês trabalharam essa dinâmica, né? Então, a CEINFRA ali, ela conduzia os projetos, mas também tinha as equipes que cuidavam da gestão dos contratos. Hoje a Conde vai apoiar os municípios, mas certamente esses municípios também vão precisar de apoio gerencial. Então, como foi conduzido isso nos últimos anos em Minas? E para você, Luciane, também nessa linha, se o BNDES pensa em se engajar em serviços que extrapolem ali o ciclo de estruturação dos projetos e se envolver ali nos trabalhos gerenciais ali de apoio e, de novo, como até uma ferramenta de aperfeiçoar o próximo ciclo de estruturação dos novos projetos. Por favor, Fernanda. Bom, acho que, né, esse é o tema de $1 milhão, né, e que nos gera, de fato, uma preocupação, porque o que a gente não quer ver de novo, né, problemas contratuais gerando a devolução de ativos, né, ou uma necessidade de novas repactuações tão profundas e depois de de tanto problema e né, questões ali perante, sobretudo, né, os usuários. Aqui, né, em Minas, a gente, desde quando a gente começou, né, lá em 19 ainda, a estruturar o pipeline, a gente tinha uma clareza muito grande do papel da regulação, né? Então, desde 2019, a gente falou, a gente precisa chegar numa agência reguladora. E a gente trilhou esse caminho, né? A agência não nasceu do dia para a noite, né? Então, quem pega os contratos nossos ali, que foram lançados em 20, 21, a gente já utilizava o terminho de ente regulador, a gente criou uma comissão de regulação, primeiro, interna, já segregando os processos de trabalho. Depois, na primeira reforma administrativa, que a gente teve a oportunidade, né, foi criada uma subsecretaria ainda dentro, né, da administração direta, para então nascer já, né, a agência e fazer esse, né, spin-off aí da agência. Então, a nossa perspectiva é o fortalecimento desse eixo, né? Eu acho que o que corrobora isso, um tema também importante, é que a nossa agência de regulação,
de água e esgoto passa também agora a regular gás e resíduos, né? Então, acho que isso mostra também a importância, né, que o tema de regulação tem trazido aqui para a gente. E como que, né, a gente pensa tanto no âmbito, né, infranacional como infraestadual, né, com os municípios, como também aqui com os nossos parceiros, né? E aí, entrando no papel da Codenge, né? É justamente a gente aqui, por meio da empresa pública, ter ali uma carteira de serviços relacionada a isso, né? Então, hoje, para a Artemig, por exemplo, né, a gente desenvolveu um trabalho que foi dar musculatura para eles soltarem a agenda regulatória deles, né? A gente vai agora para um segundo momento, que é também oferecer apoio técnico operacional para que eles formulem as normas ali da agenda regulatória, né? Provável que a gente faça isso também com a Arsai, principalmente nesses novos temas que estão entrando, né? Sei que o BNDES também andou aí oferecendo uns cursos, né, relacionados à gestão de contrato. Fazer uma provocação aqui para a Luciene, né? Acho que seria um grande benefício, assim, tanto para os entes subnacionais, e aqui colocando o próprio Estado, né? Como também, né, para o próprio cidadão da ponta, né? Então, assim, hoje eu vejo que o BNDES estruturou o nosso metrô e a gente, às vezes, tem desafios da regulação que certamente passaram ao largo da estruturação, porque é óbvio, é impossível prever tudo na estruturação. Então, ter a gestão, né, ou a regulação e a estruturação caminhando junto é importante porque um retroalimenta o outro, né? Então, eu acho que isso é um ponto legal, né, de avançar, e a companhia aqui, né, no que tange ao Estado, tem feito isso, né? Então, para o Estado a gente já faz, para o município, né, a gente ordenou as demandas, né, que chegam para a gente de pedido de estruturação de projetos, mediante o programa do Cidade Parceiras, né? Então, a gente, junto com a Secretaria de Infraestrutura, a gente soltou um edital colocando quais são as vertentes que o Estado topa estruturar, não porque ele não quer fazer o parque de São João del Rei, não é isso, né? Mas porque, às vezes, ele não vai ter musculatura para atender os 853 municípios, então eu preciso, de alguma maneira, ordenar o que eu vou fazer, né? E o porquê que eu vou fazer uns e o porquê que eu não vou fazer outros, né? Então, para isso que serviu o edital, a gente conseguiu ordenar isso. 11 projetos foram, né, qualificados, né? Depois a gente teve um volume até maior de propostas, mas qualificamos 11, e já em 26 aqui a gente começa atacando 3 desses 11, com o objetivo de, né, fazer novas chamadas aí ao longo do ano. E para a regulação, né, o objetivo é um pouco também semelhante ao do Estado, né? Até para a estruturação de projetos, um dos requisitos era também já mostrar uma certa maturidade, né, relacionada ao tema. Então, ter uma secretaria especializada, né? Então, a gente olhou isso como critério. E eu acho que a Luciene, ela traz um ponto aqui que é muito importante, que é essa onda de capacitação, né, que foi proposta. Então, no nosso programa também de Cidade Parceira, a gente tem como uma das vertentes a capacitação dos municípios, né, porque é impossível a companhia né, conseguir, assim como o BNDES também, né, se o BNDES se propor a ajudar a regulação de todos os contratos do Brasil, né, o BNDES não vai fazer mais nada, né, vai fazer só isso. Então, o que a gente tem que propor aqui, né, é uma carteira de serviços que ataque com escala, né, e com alinhamento estratégico daquilo que é mais, né, sensível, e com isso também trazer um eixo, né, de capacitação relevante. Então, do nosso lado, a gente tem, né, pensado, né, dessa forma, né, e contando também, e aqui enaltecendo, né, as diversas oportunidades que os órgãos federais têm dado aí no que tange a capacitação, né? Então, todo dia a gente vê curso da Caixa, do Banco do Brasil junto, né, com a GV. Então, acho que tudo isso foi
foi muito importante para formar massa crítica mesmo, né? Acho que esse que vai ser o caminho nosso aqui. Só para, então, assim, para complementar, né, arrematar aqui do nosso lado, né, até contar, assim, talvez uma curiosidade, né, nós somos um estruturador que nasceu dentro de um banco de desenvolvimento, né, a gente não gosta de inverter a ordem das coisas, nós somos um banco de desenvolvimento que estrutura projetos, né, a gente não é um estruturador que é um banco, que é, né, e eu digo que isso faz diferença, assim, no seguinte sentido. Quando a gente recebeu as primeiras provocações, Fernanda e Frederico, em relação a nos envolver de alguma forma nessa etapa de gestão contratual, pelo menos dos projetos que a gente estrutura, a primeira reação foi dizer assim, não, mas o banco já vai estar envolvido, né? Porque esse parceiro privado, em geral, né, busca o banco para ter acesso a funding de longo prazo, e aí vai ter um time do banco que vai acompanhar isso. Eu acho que o que a gente descobriu também, né, nesse conjunto aí amplo de descobertas ao longo dos anos, é que isso é verdade. A gente está muito feliz aí de financiar uma parte dos investimentos que decorrem dos projetos que a gente estrutura, cada vez mais em conjugação com o mercado de capitais. Ano passado a gente estruturou aí mais de 17 ofertas, né, mais de 40 bilhões de reais para os projetos, estruturados pela gente ou não. Então, a gente está muito feliz nessa frente da financiabilidade, mas o olhar é diferente. Né? O olhar que nos é solicitado aqui como estruturador em apoio ao ente público, e aí eu diria até mais ao ente gestor do que até à regulação. Né? A regulação, de fato, existe uma série de elementos locais ou as figuras, né, que em geral os editais e contratos criam, do verificador independente, do certificador independente. Mas e o poder público, né? Assim, nem todo o Estado é como Minas, que tem na Codenge esse núcleo de estruturação cada vez mais fortalecido, com estrutura e pessoas competentes, né? Não é porque eu estou aqui na frente da Fernanda, mas vivo dizendo isso para o Gabriel, para a Luísa, enfim. Isso não é a realidade, aliás, não tem realidade, né? Um país que é tão heterogêneo como o nosso, na verdade, você tem uma colação de experiências, né? Então, quem é que apoia o ente público nessa etapa posterior durante 25, 30, 35, no caso do projeto de saneamento Pará, 40 anos, né? Como preparar essas fases iniciais? Obviamente, de forma que esse ente, ao longo do tempo, se torne, de fato, independente, se assenhore ali das suas obrigações. Por quê? Porque existem, claro, que temas dos contratos imperfeitos, como a gente sabe, né? Que tem lacunas, que não podem... a gente não pode ficar aqui 10 anos discutindo uma estruturação e muitos temas passam ao largo, como a Fernanda falou. Agora, tem temas da gestão mesmo. E aí a insegurança de lidar com determinados aspectos fazem com que aqueles descumprimentos e pleitos de parte a parte eles se avolumem, virem as tais bolas de neve, e às vezes contratos que não são nem tão deficitários assim ou vulneráveis assim, eles se tornam inviáveis. Exatamente pelo acúmulo, pela dificuldade de lidar com essa tempestade, né, de temas ali previstos. E aí, como é um país muito heterogêneo, como eu falei, a gente tem absolutamente de tudo. Então, eu acho que a gente hoje está convencido de que tem espaço, sim, para o estruturador seguir um pouco mais adiante em apoio a esse ente público em especial. De preferência, né, se na partida isso já tiver pactuado é melhor, porque rediscutir um novo vínculo contratual, uma nova fórmula de remuneração completamente desvinculado ali do contrato original pode ser difícil, né? Pode pressionar os orçamentos públicos aí envolvidos. E, de novo, com esse conjunto de conceitos e premissas, né? A gente, de fato, não conseguiria abarcar todos os interessados. Então, aonde vamos e aonde não vamos, né? Todo ente público, vocês viram aí na frase da Fernanda, que é exatamente o nosso dilema, né? Como justificar o que eu farei e, portanto, o que eu não farei, né? Dado que sou público, então tem um pouco essa percepção de que deveria fazer tudo para todo mundo. Como isso não é viável, que recortes são esses? Qual é uma forma adequada de precificar, com o princípio básico de que ninguém vai ficar dependente deste auxílio, né? Isso é para ser um auxílio, é para mudar de patamar a forma de gestão contratual naquele ente público. Uma vez que isso aconteça, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a gente, obviamente, precisa tirar o time. E a gente aposta que, claro, que mesmo intersetorialmente, fazendo isso em alguns casos, isso já sinaliza positivamente, ou dá um caminho, né,
para quando novas experiências forem testadas por aquele ente público. A gente vê isso claramente, né, nos estados que já têm carteiras mais maduras. Então, a gente acha que sim, que esse aprendizado interno acontece, e o elemento que vocês dois já citaram, de retroalimentar positivamente a estruturação, esse não tenho a menor dúvida de que vai ser muito nutrido. Não que hoje a gente não faça escutas, que a gente não vá aos projetos, que a gente não ouça os gestores, claro que sim, mas na qualidade de prestador de serviço ao ente público, é claro que isso vai acontecer de outra forma, em outra profundidade, com outro nível de obrigações e responsabilidades. Então, a gente acha que é bastante positivo, assim, também para a nossa carteira de estruturação. E aí eu diria que vai estar no outro lado mesmo, né? Isso também vai extravasar lá para o financiamento, né? Porque, do ponto de vista do credor, a capacidade de repagar aquele investimento por parte do privado, em muitas medidas, não depende só no que está escrito, né, no contrato de concessão, né? Depende de como ele é executado no dia a dia, como é que esses entes performam cada um daqueles dispositivos ali colocados. Então, eu tenho certeza de que esse conhecimento acumulado vai, no caso do BNDES, extravasar também para as áreas de financiamento, de crédito, e também é bastante positivo pensar nisso à frente. Vamos ver se agora em 26 a gente também já sai aí com alguns casos para materializar esse início de atividade. Excelente. Fernanda, Luciene, agradecer demais o tempo de vocês, compartilhamento da visão e da experiência. Dizer que a gente espera vocês no P3C, e até breve. Passo a palavra para vocês se despedirem e chamo o William aqui para as palavras finais. Obrigada a vocês pelo convite, William, aqui representando o P3C. Sempre uma alegria estar com vocês. Estaremos lá em peso, né, tanto aqui a CODEND, como também a Secretaria de Infraestrutura, para participar dos debates, né, contribuir e aprender com todos os atores que estarão lá conosco. Muito obrigada pela oportunidade aqui hoje também. Obrigada, gente. Também só queria agradecer e dizer que é sempre muito legal, assim, o quanto que mesmo aquelas coisas no nosso dia a dia, quando a gente ouve, né, de outras pessoas e que têm experiência, o quanto isso faz com que a gente reflita diferente. Eu espero que o dia 24, naturalmente, a entrega dos prêmios no dia anterior, né, no dia 23, que já ficou um clássico, já é um clássico, né, do ambiente das concessões e PPPs, um momento aí da premiação que reconhece, né, os esforços aí de tanta gente. Eu desejo que seja um sucesso, como tem sido aí nos últimos anos, e certamente estaremos lá também para prestigiar e nos somar aí aos debates e ao que sai de cada um desses eventos. Muito obrigada. Bom, pelo P3C, a gente agradece então a participação da Luciene, né, da Fernanda, do Frederico, uma conversa tão qualificada aí que abre os caminhos ali, o aquecimento também para o P3C. Fica claro aí pela conversa que 2026 vai ser, então, um ano decisivo para transformar o pipeline dos projetos e também criar contratos bem estruturados, governança clara, financiamento adequado e também agora no encerramento caminhando também pelos temas de capacitação, todos eles temas que serão explorados aqui no P3C nos dias 23 e 24, como foi comentado. Esse é o papel do P3C, criar pontes entre setor público e investidores e operadores para fortalecer, então, um ambiente de negócio e torná-lo mais previsível, mais seguro e sustentável para os investimentos de infraestrutura. Todos os outros temas, muitos outros dos que foram citados, vão ser debatidos no P3C nos dias 23 e 24 de fevereiro, contando então com a presença do Frederico e da Radar, contando com a presença da Luciene e de outros atores também do BNDES, e claro, CODENG, CEIMPRA, enfim, a Fernanda, todo mundo ali presente, contamos com a participação. Nos vemos então 23 e 24 de fevereiro no P3C. Tchau, gente. Obrigado.